venho falar da inteligência artificial em saúde essencialmente para vos lançar desafios e fazer perguntas. E era um bocadinho isso que eu queria aqui partilhar convosco. Porque fazer predições sobre o futuro é muito difícil, como dizia este jogador de beisebol, e de facto em relação à inteligência artificial, como já vimos, é bastante difícil fazer previsões. Eu ia falar essencialmente e lançar-vos alguns desafios sobre a utilização atual da inteligência artificial em saúde e algumas utilizações que nós conseguimos prever, mas essencialmente refletirmos sobre as consequências, os desafios e alguns problemas que esta tecnologia levanta essencialmente aquilo que nós não podemos prever, já falamos bastante sobre isso. Portanto, há aqui algo desta tecnologia que é de facto disruptivo. É uma revolução. Estamos perante algo novo e, como também já ouvimos bastante, este facto de nós não conseguimos prever, e pensem no exemplo do que aconteceu com os computadores ou com a internet, há 20, 30 anos era muito difícil conseguir prever aquilo que se ia acontecer, e em relação à inteligência artificial estamos num quadro semelhante. Eu queria fazer aqui uma diferença entre inteligência artificial e robótica ou robotização, embora muitas vezes elas aconteçam em conjunto, mas eu vou falar primariamente da inteligência artificial, embora a robotização na medicina seja também uma área enorme, extremamente relevante e que traz também alguns desafios e problemas. E pedia, então, agora a vossa colaboração. Vão ver aqui um QR Code e com os vossos telemóveis, se fizerem o favor de ver, eu tinha aqui umas perguntas para lhes fazer. Portanto, conseguem entrar ou apontando os telemóveis para o QR Code, ou se puserem aquele... O que é que lhes parece, e é para escreverem, conseguem escrever com o telefone, o que é que lhes parece ser uma das utilizações atuais da inteligência artificial na saúde? Temos que voltar atrás. Ok. Ok, perfeito. Onde é que acham que hoje em dia a inteligência artificial está presente nos cuidados de saúde? Em que utilizações? Portanto, essencialmente na área do diagnóstico, na eficácia, na revisão científica, na radiologia, até nas cirurgias. Portanto, conseguem identificar bastantes utilizações atuais da inteligência artificial na saúde. E a outra pergunta, se já utilizaram no cotidiano, inteligência artificial, por exemplo, ir ao ChatGPT e pesquisar temas de saúde. Só saúde, sim. Portanto, a maior parte das pessoas não utiliza estas ferramentas para pesquisar assuntos de saúde e nesta Assembleia. Ok, podíamos voltar então à apresentação? E depois eu tenho umas outras duas perguntas finais, onde vou pedir a vossa ajuda. Algumas utilizações atuais e eu espero poder mostrar-lhes que de facto a inteligência artificial está presente de uma forma muito prevalente em diversas áreas da saúde. Estão essencialmente relacionadas, como vocês disseram, com a informação médica, não só para os médicos, mas também para os doentes, e está incorporada na maior parte dos algoritmos de tomada de decisão, quer em relação à decisão individual, mas também em termos de estruturas de organização. Muitas dos algoritmos e se quiserem, árvores de decisão incorporam já hoje a inteligência artificial, por exemplo, ao trajeto dos doentes, à forma como uma determinada situação é gerida, portanto, está já presente na maior parte das situações.
Por outro lado, todos nós já fomos confrontados com estes assistentes virtuais de inteligência artificial, quando ligamos para um hospital para marcar uma consulta, a maior parte de nós já contactou com estes agentes. Por outro lado, e cada vez mais, a telemedicina, os dispositivos de controle remoto de parâmetros, por exemplo, a medição de frequência cardíaca, eletrocardiogramas, etc., que os doentes muitas vezes levam para casa e que conseguem monitorizar, e muita da interação medicamentosa e controle terapêutico é também feita. Há cada vez mais uma medicina personalizada, com planos quer individuais, quer de definição de prognóstico ou de terapêutica, que utiliza a inteligência artificial, e eu deixo aqui o desafio de um livro que procura refletir sobre isto, no fundo uma medicina mais profunda, onde a inteligência artificial pode, de alguma maneira, até rehumanizar os cuidados de saúde. A radiologia é uma das áreas onde, e identificaram isso, onde a inteligência artificial deu os maiores passos, e eu utilizava o exemplo da radiologia para falarmos de algumas das utilizações. Por um lado, otimizar os estudos para durarem cada vez menos, portanto, fazer uma ressonância magnética em vez de demorar 30 minutos, demorar 10. Por outro lado, cada vez mais imagens sintéticas, as imagens que nós já temos para durarem menos tempo, são colmatado aquilo que falta com a inteligência artificial, e, portanto, temos a imagem, vem ainda de cima, é uma imagem convencional, o doente mexeu-se, ficou com aqueles riscos, com artefactos, e a imagem de baixo, que é uma imagem artificial, em que aquilo foi corrigido e muitas das informações que faltavam, o próprio sistema conseguiu, com algoritmos, poder completá-la, e vem que a qualidade da imagem é bastante melhor. Tudo o que é medições automáticas, e vermos ser nós a traçar os limites de volumes, etc. Cada vez mais há ferramentas de medição com a inteligência artificial. Por outro lado, os estudos comparativos com exames anteriores. Eu tenho uma ressonância, quero saber se variou muito em relação à ressonância anterior. Tenho algoritmos que hoje em dia fazem isto uma rapidez enorme. E, por outro lado, também cada vez mais o avanço para algoritmos de detecção automática. Imaginem, há um doente que tem uma hemorragia, poder detectar de uma forma automática muito, muito rápida, numa lista de exames, aqueles que são prioritários, e identificar, por exemplo, aquele hematoma ou fraturas da coluna. Portanto, há cada vez mais estes algoritmos presentes. Mas é bastante interessante ver isto, que a tecnologia que está por trás destes softwares é espetacular, mas a verdade é que não reduziu muito em tempo real, e há vários estudos sobre isto, o tempo de interpretação. Portanto, aquilo que nós achávamos que ia ser fantástico e que ia revolucionar, a verdade é que ainda hoje em dia não melhorou muito, quer o tempo de interpretação, mas também não melhorou a qualidade daquilo que é feito depois do ponto de vista final, e isso deve-nos fazer pensar. Previsíveis utilizações na radiologia é nós termos relatórios quase automáticos, standardizarmos cada vez mais este processo de leitura reduzindo o erro, criar relatórios que sejam para o doente, em vez de serem os relatórios que vêm com coisas que às vezes nós não percebemos o que é que está escrito, o próprio sistema quase que traduzir para o doente. Detectar o normal, e o desejo de todos os radiologistas, esta inteligência artificial autónoma que faça relatórios de uma forma completa, e então os radiologistas vão para o desemprego e faz-se outra coisa. A verdade é que, até agora, estes sistemas de inteligência artificial autónoma de criar relatórios têm taxas de erro muito grandes e estão muito longe de uma utilização real. E eu perguntei ao ChatGPT o que é que achava da utilização de inteligência artificial na saúde, e veem que a resposta é tornar mais eficiente, mais personalizada, melhorar o cuidado, e ele próprio identifica problemas éticos, de privacidade e regulatórios da própria utilização. E era disso que eu queria falar-lhes. Porque, no fundo, quando nós falamos de saúde, estamos a falar de uma relação médico-doente, que é um ato humano, que nenhuma máquina pode substituir, e eu acho muito interessante que tenhamos agora empresas da saúde que publicitam, nós temos um humano, portanto, nós temos as empresas todas a utilizar aquelas assistentes virtuais,
Mas há empresas que publicitam, não, eu tenho um atendimento por um humano e isso é uma coisa boa. Portanto, estamos muitas vezes aí no sentido contrário. Depois, o grande problema dos dados em saúde. E se os dados hoje são o novo petróleo, os dados em saúde são-no ainda mais. É provavelmente a área mais sensível que tem a ver com privacidade e acesso aos dados e é muito importante, é uma área central que eu não tenho muito tempo de desenvolver, mas que é fundamental. Depois, os processos de decisão. Quem é que toma decisões e, em particular, os grupos vulneráveis em saúde, isso é extremamente relevante. Depois, a questão da informação médica e científica, e há imensa bibliografia sobre isto e reflexão, porque, e vem aqui, nós podemos gerar muitas coisas por inteligência artificial, mas a verdade é que os erros, a informação não verdadeira, etc., quando nós falamos de saúde, tem um impacto muito grande e isto tem um peso muito significativo. E, portanto, é muito difícil, quando nós entramos no mundo médico, falar de facto de informação fidedigna que estas plataformas possam gerar. Depois, os custos. E aqui, nós quando pensamos nisto, não pensamos só no dinheiro, mas também na necessidade de pessoal altamente especializado e que é altamente requisitado. E, portanto, cada vez mais os custos com este pessoal é muito significativo. E a outra área que eu acho que é crucial tem a ver com a questão do erro, nomeadamente em relação ao diagnóstico, de quem é a responsabilidade quando nós utilizamos este tipo de plataformas e é um humano que depois vai corrigir o que uma plataforma de inteligência artificial disse. Levantam-se aqui muitas questões em relação à responsabilidade. E eu acho que aqui o fator humano é decisivo, com a importância da educação, e a formação sólida dos seres humanos com espírito crítico e a literacia à inteligência artificial. Eu acho que estas duas mensagens, quando falamos de saúde, são críticas. E, por outro lado, a redistribuição do valor criado pela inteligência artificial, que nestas áreas também é central. E eu tinha, então, duas perguntas para terminar e abrir um bocadinho o debate e podermos conversar um bocadinho sobre alguns destes temas. E pedia para, então, votarem outra vez. Se acham que a inteligência artificial vai substituir os radiologistas? Não, é só voltarem a entrar. Se acham que é só uma questão de tempo até a inteligência artificial substituir os radiologistas que passam a fazer todos os relatórios. Portanto, a maior parte é bastante otimista. Em 5 anos vamos ficar desempregados e é melhor irmos fazer outra coisa. Ok. E se a inteligência artificial, então, nos vai substituir, se nos vai libertar para termos mais tempo livre? Portanto, falámos de eficácia, de melhorar e conseguir com estas ferramentas fazer coisas de uma forma muito mais rápida. E a verdade é, como vocês também identificaram aqui, a verdade é que se nós, em vez de fazermos um relatório em meia hora, fazemos em 5 minutos, em vez de termos 10 relatórios, temos 100. E, portanto, o nosso tempo acaba por ser multiplicado e cada vez temos menos tempo livre e não o contrário, tem sido a nossa experiência. Portanto, para aumentarmos a eficácia, nós cada vez trabalhamos mais e não o contrário. E, portanto, voltava aos últimos slides, só para algumas reflexões finais em relação a isto. E é bastante interessante vermos que em 2015 era dito que em 2 anos nós teríamos carros automáticos. Em 2017, quando eu ia aos congressos de radiologia, diziam-nos que a radiologia vai ser obsoleta, escolham outra coisa, vieram para a especialidade errada. A verdade é que em 2025, isto são os radiologistas a ir para o trabalho nos seus carros normais e com imenso trânsito e com imenso trabalho. E isto acho que merece uma reflexão e especialmente este alerta daquilo que nós não podemos prever e algumas perguntas que eu acho que nós não podemos nunca deixar de fazer. Quanto é que isto custa? Não só do ponto de vista monetário, mas daquilo que nós perdemos ao implementar.
à custa de quê? À custa de que é que eu vou implementar estas tecnologias, nomeadamente a forma como vivemos e os compromissos necessários, e o que é que mais pode mudar quando nós mudamos determinadas coisas? O que é que muda em nós? O que é que muda na sociedade? O que é que muda na relação médico-doente? E eu acho que isso é muito importante. De facto, é imprevisível, é com esta imprevisibilidade que nós temos que viver, mas, no fundo, como é que nós utilizamos estes avanços tecnológicos sem perder a nossa humanidade no lugar, portanto, no processo, portanto, colocar a tecnologia no seu lugar próprio e perceber a realidade que esta tecnologia está a criar, com uma forma independente, mas nunca esquecendo que nós precisamos de uma medicina mais humana. Eu ia então falar um bocadinho sobre o potencial da inteligência artificial na educação. E a trazer-te, sobretudo, uma leitura positiva do potencial da inteligência artificial na educação. Não quer dizer que não haja, como em tudo, um lado perverso destas coisas. Tem sido lenta a adoção da tecnologia pela educação, mas atualmente está sob uma pressão sem igual. Assistimos à evolução da exploração de ferramentas tecnológicas para os ambientes ricos em tecnologia, onde estaremos sempre conectados. Vamos identificar dimensões de adoção da inteligência artificial na educação. Eu fiz este filme usando um sistema de inteligência artificial, foi feito de forma apressada, muito rápida, são 5 minutos, e é com esta ferramenta que faço os resumos da matéria para os meus alunos, mas só fiz isto rapidamente para mostrar que sou praticante. Mas um ponto que queria começar por trazer é a resistência à mudança que normalmente temos nas escolas. Com dificuldade adotamos tecnologia e muitas vezes temos adotado tecnologia a pensar que estamos a ser muito modernos, mas estamos a olhar para a frente pelo espelho do retrovisor. Ou seja, utilizamos a tecnologia para fazer o mesmo que fazíamos antes, sem mudar. Embora haja muitos níveis de ensino, haja muita inovação e bom uso da tecnologia, mas nem sempre isso tem acontecido. E agora estou a olhar aqui para o lado mais negativo. Por exemplo, no caso do multimédia. O multimédia ativa todos os sentidos. Os estudantes, os jovens, gostam imenso do multimédia, mas nós não temos grandes conteúdos multimédia para ensino, que tire partido do digital, que sejam interativas, que permita o aluno interagir com o objeto e compreender conceitos complexos e, portanto, que isto seja um acelerador da compreensão de fenómenos complicados. E mais do que ler um livro ou um capítulo de um livro sobre um determinado tipo de tema. Portanto, envolvê-los tal como envolve um jogo, por exemplo, que eles gostam muito, e conseguir envolver-se com o objeto, mas também com outros colegas que estejam a estudar a mesma coisa. Portanto, nós estamos muito atrasados na adoção de uma tecnologia que seja útil para o ensino. Eu costumo dizer que estamos um bocadinho, ainda em alguns aspectos, como no tempo de cinema mudo. Aquilo que as pessoas sabiam fazer na altura era teatro, punham-se à frente de uma câmara e faziam teatro. Hoje a gramática do cinema é completamente diferente e tem uma evolução espantosa que nos envolve e maravilha, mas na área da educação os objetos educativos ainda são genericamente muito pobres. Obviamente que há coisas extraordinárias. Eu acompanho este assunto do uso da inteligência artificial na educação e com esperança vi esta notícia que em 2016 na Universidade da Geórgia, num curso à distância com 300 alunos sobre inteligência artificial, tinham usado o sistema Watson da IBM, que tem o nome Watson em homenagem ao fundador, e que tinham como assistente deste curso a senhora Jill Watson, que respondeu a mais de 400 mil perguntas dos alunos, com uma taxa de acerto de 97%. Os alunos gostavam muito desta assistente, houve alunos que disseram ao professor que devia ser premiada pela disponibilidade que tinha, atendendo-os a qualquer hora do dia, fim de semana, etc. Só no final, um dos estudantes apercebeu-se com uma resposta que ela deu que não parecia nada correta, não era correta, e que era um engano tão óbvio que não parecia ser do humano. E, portanto, só esse aluno é que desconfiou que, de facto, Jill Watson era um robô e não, de software e não uma assistente humana. Portanto, já há muito tempo que se utiliza este tipo de tecnologia no ensino e, por exemplo, os chineses têm empresas avançadas que utilizam este tipo de sistemas, por exemplo, para vigiar alunos em exames de acesso à universidade ou para descobrir o que é que os motiva no estudo, o que é que os põe mais atentos, distraídos, etc. Os estudantes não gostam nada destas abordagens intrusivas,
mas o que é certo é que eles utilizam-nos e eles sentem-se um bocadinho assustados com isto. Nós estamos a evoluir, não é, para deixar de ter ferramentas, escolher esta ferramenta, aquela e aquela outra, como vimos de manhã, mas ter ambientes que unem o mundo analógico ao mundo digital. Portanto, estamos a construir um mundo homo. Os mais antigos sabem que o homo lava mais branco, mas aqui quer dizer que o offline merge o online. Portanto, vamos ter uma ligação por todo tipo de sensores que se usam, em que este tipo de... passamos a ter ambientes. Ambientes são ricos em tecnologia, são para se viver e as ferramentas são para se usar. Não quer dizer que tenhamos que ter sempre nas escolas estes ambientes ricos em tecnologia. Às vezes temos que nos libertar delas, mas, digamos, também os estudantes terem hipótese de conviver com esse mundo para o compreenderem melhor. Portanto, nós hoje estamos perante esta disponibilidade de inteligência artificial desde o final de 2022 e, portanto, muitos consideram apenas um papagaio estocástico a inteligência artificial, que funciona hoje bem porque o mundo está muito mais digitalizado, portanto, temos muitos dados, temos maior capacidade de computação, há quem diga que nos últimos 10 anos aumentou 300 mil vezes, e temos também algoritmos melhores que, desde 2022 até hoje, têm melhorado os resultados de quando nós interrogamos a inteligência artificial. É óbvio que há quem discuta se devíamos chamar inteligência artificial a este tipo de recursos. A semana passada foi lançado o livro do professor Castro Caldas, em que acha que não se devia chamar inteligência artificial, mas isto é como tudo, é uma guerra perdida, é como dizer sistema operativo ou redes digitais, quando de facto estamos a falar de plataformas digitais, etc. Mas então a questão da inteligência artificial na educação. Há aqui a esperança de ajudar os estudantes, que conseguimos motivar para isso, porque há um estudo de volume, de 84, que diz que um aluno que tenha um explicador consegue recuperar 2 vezes o desvio padrão da média da turma. E, portanto, isto é uma grande recuperação. E, portanto, se considerarmos que a inteligência artificial consegue ser um tutor ativo que detecta as lacunas do aluno, faz curadoria dos conteúdos que ele precisa de aprender e o ajuda a fazer, portanto, o aluno aqui pode ter uma ajuda, se estiver disponível para aprender, para de facto evoluir bastante. Há, obviamente, riscos imensos. Há estudos que tentam ver o que é que os administradores das escolas acham do potencial e dos riscos da inteligência artificial. Os professores também é a mesma coisa e os estudantes. Mas há um que é óbvio, que o professor Paulo Novaes já falou de manhã, que é esta transferência cognitiva e não uma cooperação cognitiva e, portanto, pormos a inteligência artificial aquilo que não queremos fazer e, portanto, delegar e confiar na inteligência artificial cegamente e, portanto, isso alimenta a preguiça e não resulta em aprendizagem. Do meu ponto de vista, então, as dimensões para a utilização, para refletir sobre a inteligência artificial na educação, será a importância da inteligência artificial na investigação científica, portanto, investigação com inteligência artificial, o ensinar inteligência artificial em determinados contextos, ensinar para o mundo com inteligência artificial e ensinar com inteligência artificial. E também usar a inteligência artificial para ter melhorias na gestão, portanto, proporcionando melhor eficácia administrativa e operacional. Portanto, na investigação com a inteligência artificial, enfim, só isso daria aqui um tema alargado, mas, de facto, o investigador tem hoje um cockpit diferente para poder fazer investigação, trabalho em rede e aceleradores da pesquisa, de artigos, de resumos, de comparação. Tem aí uma série de ferramentas que aceleram o seu trabalho. Obviamente sempre debaixo de um chapéu de ética, de integridade ética e científica, naturalmente. O ensinar a inteligência artificial, penso que também é outro aspecto importante, não só nas escolas de engenharia, mas no geral, para além das competências humanas, que são mais importantes do que nunca, é também importante, a meu ver, a questão do desenvolvimento do pensamento computacional. Não estou a dizer ensinar código às crianças desde cedo, mas há experiências muito interessantes nesse aspecto, mas hoje há ferramentas sem código ou código reduzido, código de desenvolvimento de programação, que funciona quase como um jogo, como um Lego, como um puzzle, e, portanto, desenvolve capacidades lógicas que será muito interessante para enfrentar o mundo que aí vem, porque, segundo o estudo deste ano do Fórum Económico Mundial, 65% das crianças que entram agora na escola vão ter profissões que ainda não existem. E também, obviamente, nas escolas de engenharia e informática, onde se ensina a inteligência artificial, enfim, aí há um conjunto de disciplinas, naturalmente, importantes, para além das da dimensão humana, como o professor Paulo Novaes falou esta manhã.
Também ensinar para o mundo com inteligência artificial, de certa forma, a reflexão da manhã cobre este tópico que aqui trago, mas temos que preparar os alunos para este desafio, que, digamos, nos fala em ter uma sociedade pós-trabalho, não é? Ficaremos todos mais livres, como dizia agora a sua doutora, mas parece que não é? Fazemos cada vez mais. Mas, por outro lado, também é uma ameaça e apesar de fazermos mais, há situações em que poderemos ficar sem trabalhos. Portanto, porque, digamos, os robôs podem ser mais eficientes do que qualquer um de nós no desempenho de trabalho. E, por exemplo, em áreas como ser locutor de televisão, há muito tempo que na China se faz avatar dos locutores e, portanto, estes não pedem aumento ordenado, trabalham 365 dias por ano. E, portanto, para o mundo também de notícias falsas, que hoje, como vimos de manhã, é fácil construir coisas positivas, é também fácil fazer o seu contrário e, portanto, apesar de haver algoritmos para procurar notícias falsas e também para as combater, em todo caso, digamos, este é um mundo que avança com muita rapidez e há pessoas que só vivem no mundo das plataformas sociais e, portanto, são influenciadas por isso, como sabemos. E, portanto, o risco é sermos irrelevantes no futuro. A questão das dimensões da inteligência artificial na educação. Eu ia, de forma breve, explicar-lhes coisas que temos disponíveis. Eu gosto de ver as ferramentas dispersas, mas gosto muito de ambientes controlados, onde eu tenho tudo. E nas escolas há aquilo que se chama sistemas de gestão da aprendizagem. E há vários. Nós, na Universidade Católica, utilizamos a Blackboard, que é um sistema que tem o Copilot da Microsoft incluído, e de manhã falávamos na questão do ChatGPT, de sistemas seguros de pesquisa de informação. Por exemplo, o Copilot é pago, a versão paga do Microsoft 365, e custa cerca de 17 a 20 euros por mês pessoa. É só disponibilizado para organizações, porque cria uma cloud com os documentos que nós temos, e que estão seguros na empresa, enfim, seguros tanto quanto é possível dizer que alguma coisa é segura na informática, mas, enfim, estão num ambiente teoricamente seguro e portanto, ali podemos trabalhar com os documentos e portanto, em segurança e ter o Copilot a ajudar-nos no trabalho. Mas, para além disso, os LMS, portanto, sistemas de gestão da aprendizagem, tem, por exemplo, tem o Copilot também embutido e, portanto, eu posso pedir ao sistema, que tenho uma disciplina para dar neste semestre, e posso-lhe pedir, então, que me crie uma disciplina organizada sobre o tema tal, em 5 tópicos. Ele organiza, descreve-os e cria imagens para a disciplina. Depois eu posso editar, naturalmente. No caso da avaliação, posso pedir para me fazer um teste, fazer uma descrição, que é 10 perguntas sobre este tópico, assim, ou então dou-lhe um texto que eu dou de apoio aos alunos, com base nesse texto ele faz as perguntas. Eu depois posso rever tudo, naturalmente. Ou posso usar isto e avisar os alunos que é só um teste formativo e, portanto, eles depois só autorregulam. Ou posso fazer um banco de questões, da mesma forma, com estas duas opções, e, portanto, faço bancos de questões sobre o capítulo 1, 2 e 3, e depois que faço um teste que peço para ir buscar X perguntas a cada um destes capítulos deste banco de questões. Quando eu peço um trabalho aos estudantes, também posso ao mesmo tempo fazer uma grelha de avaliação, e ele faz a grelha automaticamente, porque sabe qual é o tópico, e então ele decide, sei lá, se a bibliografia está atualizada, se o trabalho está bem estruturado, se está aprofundado, e cria níveis para cada uma destas dimensões, e depois, quando eu estou a ver o trabalho, clico em cada uma desses parâmetros, e ele sugere a classificação e dá feedback aos estudantes sobre cada um desses aspectos, quanto à estrutura está má, quanto à bibliografia está atualizada, etc. Claro que eu posso rever tudo isto. Mas é aqui um acelerador, não é, da minha produtividade. Claro, fico mais tempo a fazer depois mais coisas. Também a interação com a participação. Esta plataforma tem a possibilidade de desenvolver um chatbot socrático, portanto, eu coloco uma pergunta aberta, ampla, de reflexão, e este sistema, o sistema socrático, não é, faz perguntas ao estudante, estimula que ele pense e dialogue, portanto, o aluno tem, por exemplo, uma semana, ou 2, ou 3, para dialogar, e depois o professor tem um relatório sobre o trabalho que o aluno fez à volta deste tipo de discussão com um chatbot, com um tutor, não é? Também tem outro que é uma dramatização, roleplay, portanto, a inteligência artificial assume um papel de especialista numa determinada área e o estudante dialoga também. E, portanto, são os tutores inteligentes.
Há também sistemas que podem ser integrados e que eu só li, aqui nunca experimentei, que permite dar feedback a trabalhos, a testes, a dissertações em progresso. Enfim, vejo que há clientes de universidades mundialmente famosos que são clientes deste tipo de sistemas e que dizem que há uma taxa de acerto no feedback de cerca de 95%, e o sistema, quando não sabe, disponibiliza ao professor a dizer que não sabe, precisa de verificação. Mas, portanto, isto, se for formativo para o aluno fazer uma evolução, o professor conseguia, digamos, dar feedback tão rápido a tantos estudantes. E, portanto, este tipo de sistemas pode ajudar aqui a ser um mediador. Já tenho colegas que experimentaram, por exemplo, este tipo de sistema de caso de estudo, que se utiliza muito na economia e na gestão, e que permite dividir uma turma em grupos de 6 e eles discutirem um caso, que, claro, está a ser mediado por tecnologia, e o sistema ajuda nessa gestão e faz relatórios para o professor. Portanto, há aqui um conjunto de ferramentas que já estão disponíveis e que podem ser usadas com vantagem. Obviamente têm que ser melhoradas, mas nós estamos no início, não é? Estamos no início de uma coisa que evolui rapidamente. Claro que depois há um outro capítulo, que é produzir conteúdos, embora nós estejamos perante a globalização das fontes de conhecimento e de conteúdos gratuitos, mas de qualquer forma os professores têm o hábito de querer, digamos, criar os seus próprios conteúdos ou adaptá-los, depende dos níveis de ensino, mas, digamos, às suas abordagens, e, portanto, como vimos de manhã, a gerar apresentações, etc. Por exemplo, se eu tiver o PowerPoint com o Copilot, de manhã vimos o Gama, mas o PowerPoint faz a mesma coisa. Vídeos, etc., que mostrei no início. E depois também melhorar, por exemplo, com a questão do Analytics. Portanto, estes sistemas dão aquilo que chamamos o Learning Analytics, portanto, como é que está a ser o desempenho o Analytics, portanto, que me permita controlar o que se está a passar e ajudar a tomar decisões, mostra o desempenho do aluno na disciplina, claro que se ela for mediada pela tecnologia, o Academic Analytics um bocadinho mais na ótica da escola ou do departamento, e o Formative Analytics mais para dar feedback ao aluno para que ele aprenda com a própria avaliação. E depois também, por exemplo, ajuda para resumir determinado tipo de conteúdos. E depois também se pode usar, digamos, a nível mais global das escolas, os tutores digitais para a orientação vocacional e académica, enfim, aqui um bocadinho mais problemático, não é? Ainda. Mas há, digamos, algumas experiências interessantes. A Federação Académica do Porto desenvolveu agora um chatbot para responder a perguntas sobre o ensino superior, empregabilidade, ação social e vida académica. E há outros também, por exemplo, que analisam dados também na Universidade do Porto sobre abandono escolar e insucesso, para que quem gere possa intervir a tempo e recuperar estes alunos antes deles abandonarem. Isto foi uma iniciativa há uns anos da Escola de Engenharia do Porto, porque era, tanto quanto me informaram, o sítio no Porto onde havia maior suicídio jovem. Como talvez adivinhem pela maneira muito antiquada como eu faço esta apresentação, não sou uma pessoa muito versada em inteligência artificial, não sou seguramente um nativo digital, mas vou-vos falar deste tema, pediram para o fazer e nem por acaso ainda esta semana no Tribunal onde exerço funções houve uma sessão de esclarecimento para nos apresentar aquelas funcionalidades que podemos utilizar já hoje no nosso trabalho. Algumas não são ainda, depois vou-vos falar de outras hipóteses, de outras possibilidades que não são ainda praticadas em Portugal. Uma destas funcionalidades, portanto, estas que eu começo por dizer não suscitam particulares receios no ponto de vista ético, mas suscitam e exigem algum cuidado. Uma destas funcionalidades foi a tradução de textos. Num processo penal, há por vezes arguidos que não conhecem a língua portuguesa e a garantia dos seus direitos de defesa exige a tradução da acusação ou de outros textos. Esta tradução é feita por recurso a pessoas, a intérpretes que prestam juramento, e isto implica despesas avultadas, às vezes, tempo, e vêm saber que há sistemas de tradução automática muito fiáveis. Quer dizer, eu tenho alguma experiência, comecei por contar-me inicialmente que havia sistemas que traduziam Caríssima Maria para inglês Very Expensive Maria. Já não é assim, já estamos longe disso, mas nós vemos que quando conhecemos a língua, quando temos algum conhecimento do inglês, podemos verificar a qualidade da tradução.
e às vezes corrigi-la também, não é? Mas há línguas que nós desconhecemos completamente, não é? Traduzir para chinês ou para turco, e nos tribunais isso às vezes acontece. Atualmente, qualquer tradução é certificada, no sentido de temos de ter uma garantia de que aquela pessoa se comprometeu, prestou este juramento, mas há sugestões de reforma no sentido de permitir esta tradução automática. E, portanto, a questão é esta, nós em que é que podemos confiar mais? É nestes sistemas automáticos, e dizem-me que há um sistema patrocinado sob a égide da Comissão Europeia que está até adaptado à linguagem jurídica. É automático, ou é nesta pessoa que prestou o seu juramento e nós confiamos na sua honestidade, na sua competência. Às vezes desconfiamos, é verdade, uma colega contou-me de um intérprete chinês que ela achava estranho, porque a pessoa falava, e ele dizia muito pouca coisa, e ela pedia-lhe encarecidamente que ele traduzisse tudo, e não ficou mesmo sem saber se realmente a tradução era correta ou não. Bom, é uma opção, e se optarmos pela tradução automática, talvez este trabalho do intérprete fique, enfim, em grande parte dispensado. Há outras funcionalidades, por exemplo, o resumo de textos. Nós temos às vezes textos muito longos e facilita este resumo. É claro que facilitar pode significar, se nós necessitamos depois de fazer este resumo, incluir este resumo num relatório de uma sentença, está aqui o trabalho feito. Mas isto não nos dispensa de ler o texto todo, porque, enfim, para que os advogados fiquem tranquilos quanto a isso, não é? Porque não pensem que estão a escrever muito e depois o juiz só vai ler o resumo. Eu já experimentei e já vi que há resumos bem feitos, mas para chegar a essa conclusão tinha de ler primeiro o texto todo, não é? Há outro aspecto, que é a recolha de doutrina, jurisprudência, o que é que já foi publicado sobre determinado assunto. Também isso não dispensa o controle, a supervisão. Não é? Se eu vejo que há uma indicação de determinados acórdãos sobre determinado tema, num determinado sentido, eu tenho que os ler para ver se é mesmo assim. Com a inteligência artificial ou sem inteligência artificial, acho eu, não é? Isso não, quer dizer, não significa que não seja útil, mas a ideia que nos foi dada é esta. Isto é para facilitar o nosso trabalho, não é para substituir o nosso trabalho. E este substituir o nosso trabalho tem outros aspectos que não são só estes, não é? Esta recolha do que já foi escrito não nos dispensa de pensar outra vez, não é? Porque o progresso também da ciência jurídica faz-se através de opiniões próprias, inéditas, de ter em conta aquilo que é específico daquele caso e que nunca foi estudado noutras situações. É útil saber como as coisas foram decididas noutros casos, mas não nos dispensa de analisar o que aquele caso tem de específico. Mas a este respeito, portanto, a questão de saber o que é que não pode substituir o nosso trabalho é precisamente a questão da decisão. Uma coisa é recolher informação e servirmos desta informação para decidir. Outra coisa é a própria decisão. E aí é que suscitam questões éticas. Eu sei que há países, têm dito, em que isso já se faz, nos Estados Unidos, na China, cá em Portugal não. E depois vou ver, o regulamento da União Europeia exclui mesmo esta possibilidade nos casos de penais, não é? Portanto, é aqueles com quem eu lido. Mas reparem, haveria alguma vantagem, quer dizer, há alguma justificação para isto. E qual é que é? É condenar de uma forma uniforme. Portanto, segundo algoritmos baseados em dados relativos a um número de casos semelhantes. Permitem calcular, com base nesses dados, relativos aos antecedentes criminais. Há outra questão também muito controversa, que é ainda mais grave, que é basear em características étnicas, sociais, quer dizer, de facto, pessoas de um determinado grupo podem ter uma maior probabilidade de cometer crimes, em termos estatísticos, mas isto não significa, evidentemente, que aquela pessoa, que isso se verifique em relação àquela pessoa. Isto, quer dizer, quer em relação a determinadas decisões, não é? Saber se
a condenação deve ser numa pena de prisão efetiva, uma pena suspensa, que supõe um juízo de confiança na pessoa, na possibilidade da pessoa mudar. A liberdade condicional também tem muito a ver com a confiança que nos merece ou não merece aquela pessoa no sentido do risco de voltar a cometer crimes. Ora, isto escapa a cálculos, acho eu, não é? Há um aspecto que eu citava quando trabalhava na formação de magistrados como um exemplo que não deveria ser seguido. Era num determinado município, calculava-se o montante da coima, não é? Portanto, em determinadas infrações, era concretamente construção clandestina e, portanto, o montante da coima variava matematicamente em função da área de construção, o que é um fator a ter em conta. Mas há outros que não dependem só da área. Qual é a motivação da pessoa para fazer aquela construção clandestina? É para a sua habitação, vive numa barraca e passa a construir, ou é para guardar os seus instrumentos de trabalho, ou é para guardar para a casa para os animais. Quer dizer, são motivações que escapam a este cálculo puramente matemático. Há outro aspecto que é importante salientar, e eu já dei estes exemplos, portanto, de saber se aquela pessoa nos merece confiança para condenar numa pena suspensa. Pena suspensa significa que durante um determinado período aquela pessoa fica à prova e, portanto, poderá não ter que cumprir uma pena de prisão se não voltar a cometer crimes. Ou a mesma coisa, a liberdade condicional, portanto, ainda não cumpriu integralmente a sua pena, mas se há esta confiança de que não venha a cometer outros crimes, pode ser libertada antecipadamente, embora de uma forma condicional. Há este juízo de confiança que eu acho que é especificamente humano. Depende, às vezes, de um contacto com a pessoa que nem sequer alguém que esteja a analisar do ponto de vista, digamos, só baseado em documentos, pode fazer esse juízo. É preciso aquilo que se chama a imediação, estar ali cara a cara com a pessoa e acreditar ou não acreditar no arrependimento da pessoa. É claro que, portanto, se aferir o arrependimento da pessoa não pode ser feito por uma máquina, mas também é verdade que nem sequer um ser humano pode fazê-lo verdadeiramente, não é? Só Deus é que pode acreditar no verdadeiro arrependimento e às vezes também me custa aceitar e não aceito determinadas decisões a dizer que, ou baseando neste princípio, que aquela pessoa não está suficientemente arrependida. Isso eu não acho que não se podemos fazer esse juízo, mas alguma, digamos, alguma indicação de que podemos acreditar no arrependimento, acho que podemos e devemos fazer. E isso não depende de uma máquina. Há outra questão, e isso é importante, o Papa Francisco já o referiu mais do que uma vez, que é esta possibilidade da pessoa não ser marcada pelo seu passado, marcada irreversivelmente pelo seu passado, que estes sistemas podem levar a isso, não é? Portanto, aquela pessoa que tem estes antecedentes, a probabilidade de vir a cometer mais crimes é estatística e pode ser analisada nessa perspectiva. Mas esta postura de querer mudar não pode ser afastada. O Papa Francisco já o disse mais do que uma vez, disse na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2024, estou a citar, o respeito fundamental pela dignidade humana requer a rejeição de que a unicidade da pessoa seja identificada com um conjunto de dados. Não se deve permitir que os algoritmos determinem o modo como entendemos os direitos humanos, ponham de lado os valores essenciais da compaixão, da misericórdia, do perdão, ou eliminem a possibilidade do indivíduo mudar e deixar para trás o passado. E num outro discurso do Papa Francisco, 14 de junho de 2024, portanto também recente, um bom exemplo é o uso de programas projetados para ajudar os magistrados nas decisões relativas à concessão de prisão domiciliar a reclusos que cumprem pena num estabelecimento prisional. Neste caso, pede-se à inteligência artificial que preveja
a probabilidade de reincidência no crime cometido por um condenado a partir de categorias pré-estabelecidas, tipo de crime, comportamento na prisão, avaliação psicológica, etc., permitindo que a inteligência artificial tenha acesso a categorias de dados relativos à vida privada do preso, origem ética, nível de instrução, linha de crédito, etc. O uso de tal metodologia, que por vezes corre o risco de delegar de facto numa máquina a última palavra sobre o destino de uma pessoa, pode implicitamente trazer consigo a referência aos preconceitos inerentes às categorias de dados utilizados pela inteligência artificial. Estar classificado num determinado grupo étnico, ou mais prosaicamente, ter cometido há anos antes uma infração menor, por exemplo, não ter pago uma multa de estacionamento, influenciará a decisão sobre a concessão de prisão domiciliária. Também pode ser outros. Não é? Porém, o ser humano está sempre em evolução e é capaz de surpreender com as suas ações, algo que uma máquina não pode ter em consideração. É verdade que eu estou a dizer que estes preconceitos, estas coisas, é um perigo da inteligência artificial, mas não seria honesto, seria hipócrita dizer que isto não se verifica mesmo sem uso da inteligência artificial. Quer dizer, se eu vejo que há estes antecedentes criminais, se esta pessoa já teve uma pena suspensa anteriormente, dificilmente terá outra, etc. Mas há sempre, quer dizer, e há também situações que escapam a que escapam a todos estes esquemas, que escapam a esta rigidez. Por exemplo, portanto, um caso muito frequente, a toxicodependência, há uma pessoa que de facto tem estes antecedentes todos, porque todos eles eram relativos à toxicodependência, eram influenciados pela toxicodependência e agora vemos-la que está livre da toxicodependência. Vamos acreditar nisto e podemos fazê-lo e também a lei pode permitir fazê-lo. Claro, também podemos ter em conta os estatutos da reincidência, da toxicodependência. Também não podemos esquecer isso. Mas há sempre esta possibilidade. E eu acho que não podemos afastar em absoluto, sob pena de perdermos uma dimensão humana da decisão e das decisões judiciais e de outras, o risco de termos desilusões, o risco de falharmos, não é? A própria pessoa também pode estar perfeitamente empenhada em mudar e depois não ser fiel a isso. É esta dimensão que eu acho que não podemos afastar, por muito que isso também envolva estes riscos de desilusões, de fracassos. Bom, este tipo de considerações, agora faço uma breve referência à regulamentação, portanto já existe um regulamento europeu sobre o uso de inteligência artificial e que vai em encontro a estas situações, por exemplo, este aspecto de decisões baseadas, portanto, sobre penais, baseadas em comportamentos anteriores, está afastado por este regulamento, é praticado noutros países, mas no âmbito deste regulamento está afastado. Também já se tem dito em relação à União Europeia, aquele célebre aforismo: os Estados Unidos inovam, a China copia, não é bem assim, também já inova, e a União Europeia regula. E já também da parte de instituições europeias já se reconheceu que há que dar passos no sentido também a Europa investir e ser mais inovadora neste aspecto, mas esta dimensão da regulação não é de excluir de maneira nenhuma. Eu recordo muito bem, numa conferência organizada pela Associação de Juristas Católicos, de que eu faço parte, sobre este tema da inteligência artificial, uma conferência que foi feita pela professora Maria do Céu Patrão Neves, que já foi deputada ao Parlamento Europeu e é agora presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ela acentuava muito este aspecto, que a Europa tem de ser pioneira neste âmbito da regulação. Não se trata de travar a inovação, mas de a orientar num determinado sentido. É tudo isto que nós aqui dissemos, não é? Portanto, que a inteligência artificial deve ser um instrumento. Não nos devemos deixar guiar por ela, mas sermos nós a guiá-la em função do bem da pessoa, em função do bem comum. Portanto, este regulamento tem este aspecto em relação ao uso da inteligência artificial na justiça. Ele define vários tipos de utilização
com regimes diferentes. Portanto, há aqueles que são inaceitáveis, e este que eu há pouco vos referi, portanto, de decisões penais baseadas em comportamentos passados, está excluído em absoluto, mas e há outros que são considerados de risco grave e, portanto, em relação aos quais há alguns cuidados que devem ser tomados, no sentido de exigir uma quantidade significativa de dados para se tirar determinadas conclusões, e têm dito que para esse número suficiente de dados aqui em relação a Portugal não é suficiente. Portanto, todos os dados que haja das decisões dos tribunais portugueses serão suficientes. A supervisão humana e outras exigências. A propósito de pioneirismo, e para concluir, eu dizia também que a Igreja Católica também tem sido pioneira na definição de princípios éticos que devem reger o uso da inteligência artificial. Já vos falei várias intervenções do Papa Francisco sobre esse tema. Há uma nota dos dicastérios para a doutrina da fé e para a cultura e educação sobre a relação entre inteligência artificial e inteligência humana, que se chama Antiqua et Nova, e há um apelo, o chamado Apelo de Roma para a Ética de Inteligência Artificial, que foi promovido pela Santa Sé, pela Academia Pontifícia para a Vida, a que aderiram já várias empresas, já várias instituições, como a FAO, o governo italiano e a nossa Universidade Católica, recentemente, portanto, estive presente numa cerimónia em que houve esta adesão da Universidade Católica a este pacto, a este apelo de Roma para a ética da inteligência artificial. Obrigado pela vossa atenção.